O seu interesse e a sua preocupação com o futuro dos seus filhos é um grande sinal de amor, é um grande presente na vida deles. O meu objetivo é criar uma transformação no seu mindset. Se você não sabe o que é mindset, é uma programação mental. É a nossa forma de pensar, é a maneira que a gente enxerga as coisas. E essa transformação que eu quero te proporcionar é a maneira que você enxerga o aprendizado de idiomas, no caso da língua inglesa, na vida dos seus filhos. O que eu vou te apresentar agora não é muito convencional no ensino de idiomas, mas tenho certeza que você também vai concordar que a criação bilíngue é a melhor alternativa para a gente ter um filho fluente em inglês ainda pequenininho. Vamos entender então por que a criação bilíngue é a melhor opção? Antes de eu te explicar por que a criação bilíngue é a melhor opção, vamos entender o conceito de criação bilíngue. É muito comum fora do Brasil pais de nacionalidades diferentes se casarem e viverem em um país que fala em uma terceira língua. Por exemplo, um pai italiano se casa com uma mãe alemã e vivem nos Estados Unidos. Dentro de casa, o pai fala em italiano com a criança, a mãe fala em alemão e na sociedade a criança se comunica em inglês. Isso é muito comum fora do Brasil. Aqui no Brasil, a criação bilíngue está sendo desenvolvida e é um tema ainda recente. Poucas famílias aderiram até agora à criação bilíngue. E o que acontece quando moramos no Brasil? Nós somos casados, na maioria dos casos, com brasileiros. Pai, mãe falam em português e a comunidade, as escolas, a cidade onde a criança mora também é falado em português. E o que acontece com famílias de brasileiros que decidem fazer a criação bilíngue? Uma das pessoas, ou o pai ou a mãe, decidem ser a fonte de inglês para a criança e passa a realizar todas as atividades que já teria que fazer no dia a dia com a criança falando no idioma em inglês. Como o nosso objetivo é ter uma criança bilíngue, isso significa que a criança vai falar duas línguas, a pessoa que fala português também tem um papel fundamental dentro da proposta de criação bilíngue. Afinal, a criança vai falar nos dois idiomas. Nesses casos, quando a família opta pela criação bilíngue, a criança ela não possui uma língua mãe. Na verdade, para ela, as duas línguas, o inglês e o português, vão funcionar como primeira língua. A criança de recém-nascida, até aproximadamente 3 anos de idade, ela está adquirindo linguagem. E quando a criança adquire os dois idiomas ao mesmo tempo, ela é classificada como uma bilíngue simultânea. O bilíngue simultâneo é o que adquiriu os dois idiomas ao mesmo tempo. Então, para ele não existe uma primeira ou uma segunda língua. Ele fala as duas línguas com a mesma habilidade, com a mesma naturalidade. E o nome Criar Filhos Bilíngues é exatamente porque nós estamos criando filhos, alimentando, dando banho, fazendo trocas de fraldas, brincando, tudo em inglês. Então, por isso, o nome de criação bilíngue. Bom, e o que me fez optar pela criação bilíngue? Por que eu quis que o Antonello falasse inglês desde bebezinho? Eu quero compartilhar aqui, se você ainda não me conhece, a minha realidade, o que eu vivo aqui no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu tenho uma escola de idiomas e eu trabalho com ensino de inglês e espanhol já faz 20 anos. Por padrão, as escolas de idiomas aqui no Brasil, elas oferecem cursos de inglês de 2 horas semanais. E também por padrão, as crianças, os adolescentes e até os adultos, eles não têm o hábito de estudar inglês todo dia. Eles acham que apenas frequentando o curso de inglês, fazendo ali uma tarefa ou outra, é o suficiente para se tornar fluente em inglês. E eu venho observando nesses últimos 20 anos a ineficiência dos métodos que oferecem 2 horas semanais, somados à falta de interesse do aluno de se dedicar, de priorizar a língua inglesa e o sofrimento de muitas pessoas para ficar fluentes em inglês. Além dessa experiência, eu tenho vários exemplos de crianças que não querem aprender, adolescentes que têm outras prioridades. Eles querem fazer futebol, eles querem fazer balé, eles querem fazer o que os amiguinhos fazem e muitas vezes o inglês vai ficando para trás. Uma outra situação muito comum quando a gente coloca nossos filhos na escola de inglês com aproximadamente 4 aninhos, que é a idade que as escolas começam a matricular, as crianças dessa idade elas aprendem coisas muito simples devido à capacidade de compreensão.
O professor não consegue trabalhar um tempo verbal mais complexo com uma criança de 4 anos, o professor não consegue explicar muita coisa do idioma. E quando chega na idade de aproximadamente 8 aninhos, que é quando a gente começa a introduzir passado, futuro e as estruturas mais complexas do inglês, a criança que começou com 4 aninhos, ela já não aguenta mais fazer curso de inglês. Nesses muitos casos, elas acabam desistindo. Na adolescência, essas mesmas crianças voltam a procurar o curso de inglês porque sentem a necessidade. Lá no colegial já começa a ficar difícil fazer interpretação de texto, eles estão preocupados com o vestibular e eles precisam do inglês. O que acontece é que nessa idade, quando eles já estão no colegial, eles têm muita carga horária na escola, muita preocupação com o vestibular e novamente eles só vêm para aula de inglês, tirando as 2 horas que eles estão presentes aqui. Eles não têm tempo para se dedicar para a língua inglesa. E eu nem vou falar quando ele entra na faculdade. Muito menos tempo para se dedicar. E na fase adulta, então, o que acontece? Muitos profissionais me procuram com pressa de aprender, perdendo promoção de trabalho, perdendo oportunidades. Só que uma língua a gente não adquire de uma hora para outra, a gente precisa de tempo, inclusive nesse padrão de cursos com 2 horas semanais. Aí a pessoa fica frustrada porque ela tem pressa, ela tem pressão e ela não está fazendo algo prazeroso para a vida dela. Esse é só um exemplo da realidade que eu vivo tendo uma escola de idiomas e definitivamente eu não quis isso para a vida do meu filho. Quando eu fiquei grávida, eu já comecei a pesquisar sobre criação bilíngue, conversei com meu marido sobre essa decisão e ele me apoiou. E a partir de então, eu estou sempre estudando sobre criação bilíngue e aplicando em cada fase da vida do meu filho. Só até agora já dá para entender por que começar o inglês com a criança ainda pequenininha, mas ainda existem mais vantagens. Existem as vantagens cognitivas, existem as vantagens neurológicas, existem vantagens sociais, multiculturais. Uma criança bilíngue, ela tem mais capacidade de lidar com as diferenças, ela é mais empática, ela tem mais capacidade de concentração comparada a uma criança monolíngue e também ela tem mais facilidade de fazer multitarefas. Quando o bebê aprende 2 idiomas, existe de fato uma mudança no seu cérebro, tornando capaz de realizar todas essas tarefas, essas funções e essas qualidades que eu acabei de mencionar. Mais vantagens de aprender inglês ainda pequenininho? Os bebês possuem uma audição aguçada, eles conseguem compreender os sons das vogais consoantes existentes em todos os idiomas. E quando a gente ouve bem, a gente consequentemente fala bem. Por isso a pronúncia dos bebês, quando eles começam a falar a partir dos 2 aninhos, é tão perfeita. Os bebês praticamente não têm sotaques na língua inglesa. Outro fator que favorece a pronúncia é que a musculatura dos bebês ainda estão todas molinhas, não houve um enrijecimento das musculaturas devido a falar um único idioma uma vida toda. Imagina a gente fala português a vida toda, a gente está acostumada com os fonemas, com o movimento da boca para falar o português. Quando a gente fala inglês, tudo que você precisa usar, os pequenos músculos que você precisa usar para falar o inglês, eles estão enrijecidos, eles nunca foram usados. E você tem 30 anos, 40 anos e começou a usar agora. Por isso, nós temos sotaques, depois de aprender inglês de adulto, mudamos até a voz para falar um outro idioma, porque a gente está trabalhando músculos que nunca foram trabalhados. Já o bebê não, tá tudo novinho, tudo pronto para ser usado. Uma outra vantagem da gente começar a falar em um outro idioma com os nossos bebês é que não existe resistência. O bebê ele está ali, se você começar a falar em inglês, ele vai te responder, assim, ele vai absorver. Se você falar português, se você falar francês, tudo que você for fazer com ele, ele está aberto para receber. Ele não vai falar não quero, né? Diferente de uma criança, depois de 4 aninhos, já tem o português consolidado, já tem suas opiniões formadas, já tem suas próprias vontades. Você chega e apresenta um desenho favorito em inglês. Ela vai falar, pra que isso? Eu gosto de assistir assim, que é assim que eu entendo. A gente vai tirar a criança de 4 anos da zona de conforto. O bebê não. E isso ainda se agrava se ficar adolescente e adulto e não querer mais. Então a gente tem sim resistência de crianças maiores a aprender um outro idioma.
E por experiência, quando a pessoa não quer aprender, não insista que vai ser traumático e não vai trazer resultado. Bom, eu poderia citar 1000 exemplos de por que começar a falar inglês com o bebê, com crianças pequenas. Eu chamo de bebê crianças até 3 aninhos. Por que a gente falar inglês com eles? Eu poderia dar 1000 exemplos aqui agora, mas eu acredito que esses exemplos já são suficientes para te fazer entender por que eu optei pela criação bilíngue para o meu filho, para minha família, e por que a criação bilíngue é tão eficiente ainda nessa fase. E agora você deve estar se perguntando, Priscila, mas eu vou ter que ter todo esse trabalho de ser a fonte de inglês para o meu filho, de ter que participar, de ter que aprender para poder ensinar. E por que não então colocar numa escola de inglês e trazer mais participação para o dia a dia do meu filho, né? Fazer com que ele procure mais contato com o inglês fora daqueles momentos, daquelas 2 horas que ele vai para a escola de inglês. Ou então você pode falar, eu não posso simplesmente matriculá-lo numa escola bilíngue, ele vai lá aprender ciências, geografia, história, tudo em inglês? Sim, é claro que assim também vai funcionar o aprendizado de inglês dos seus filhos. Eu só quero mencionar aqui alguns prós e contras de escolas de idiomas e de escola bilíngues. A escola de idiomas, eu já comentei, né? São 2 horas por semana e é necessário, para ser eficiente, que a criança ou adolescente tenha contato diário com o inglês. Mas o que acontece em escolas de idiomas? A pessoa aprende o idioma, ela não adquire o idioma. Quando a gente faz a criação bilíngue, os nossos filhos eles estão adquirindo o inglês e o português através de experiências, através de sensações, através de emoções. São ativados os 5 sentidos, o que favorece muito na memória. Existe uma grande diferença entre aprendizagem de línguas e aquisição de línguas. Na aprendizagem, a pessoa tem um processo consciente, ela está estudando, fazendo exercícios, realizando ali todo um trabalho para aprender. Na aquisição, não, é uma maneira espontânea, natural, onde a pessoa está vivendo o idioma. Ela vai tomar banho, ela tem que falar aquelas coisas em inglês, ela vai se alimentar, ela tem que falar aquelas coisas em inglês, ela vai brincar, ela tem que falar aquelas coisas em inglês. Então traz muito mais sentido para a vida. E quando a gente tem mais sentido, tem mais efeito. O que falta num método comum de escolas de idiomas é a pessoa aplicar aquele conteúdo aprendido na vida, no dia a dia. Por isso, muitas vezes, quando ela lê um livro, ela entende o que ela está lendo. Quando ela faz ali o exercício da aula aprendida, ela sabe realizar aquele exercício, ela sabe aquele vocabulário. Mas e na hora de falar? Ela não tem espontaneidade, ela não consegue formar frases, ela não consegue transmitir uma ideia. E a gente não pode esquecer que linguagem, o nosso objetivo de linguagem é comunicação. Não adianta aprender inglês só para fazer prova, só para fazer vestibular. Nós temos que ser capazes de nos comunicarmos, de transmitirmos o nosso pensamento na outra língua, no caso, o inglês. Uma outra coisa que acontece no cérebro do aluno que aprende, isso depende muito do método do qual aprende, é a necessidade da tradução. Eu recomendo, se você for escolher uma escola de idiomas, escolha uma escola que não trabalhe com a língua portuguesa, que trabalhe o inglês relacionado a uma imagem, a uma mímica. O professor vai ensinar, por exemplo, beber água. Ele pega o copo d'água mesmo, ele faz o gesto e não coloca lá escrito em português, beber água. Todo método com tradução causa um atraso enorme na fala da pessoa. Porque a pessoa pega o caminho do cérebro, pensou em português, passou para o inglês e fica essa necessidade de usar os dois idiomas. Então é mais dificultoso, é muito mais simples a gente pensar em inglês. Já as escolas bilíngues, excelente. A criança ela fica, olha a diferença da carga horária, ela fica 5 horas por dia, 5 dias por semana numa escola bilíngue. Então ela tem uma entrada de informação muito maior do que a criança que vai para uma escola de idiomas, que são 2 horas por semana. Na escola bilíngue acontece o que eu disse da aquisição, envolve emoções,
ela vai estar aprendendo o idioma, ela está vendo expressões da professora, ela está sentindo, ela está falando com um amigo. Existe e é, na minha opinião, uma das maneiras mais eficientes aqui no Brasil. A única desvantagem de escola bilíngues é que, primeiro, muitas escolas por aí se intitulam bilíngues, mas elas só acrescentam um cursinho de inglês na carga horária. Por isso, se você for escolher uma escola bilíngue para o seu filho, se informe se realmente as matérias são ensinadas em inglês. Se toda a grade, né, daquele ano letivo do seu filho, o professor ele é capaz de lecionar em inglês. Exceto, é claro, língua portuguesa, que é em português e algumas outras matérias. Mas a maioria das matérias são lecionadas em inglês. Porque do contrário, não vai funcionar também. E escolas assim, que exigem alta capacitação de profissionais, normalmente é muito caro. Eu brinco que o meu sonho de consumo é colocar o meu filho numa escola bilíngue. Primeiro, na minha cidade não tem, eu moro no interior de São Paulo, e aqui a escola bilíngue mais próxima fica a 1 hora de carro. Eu não quero arriscar colocar meu filho na estrada todos os dias, é cansativo. E segundo, que hoje a mensalidade gira em torno de R$ 2.400 para meio período. Então é uma excelente opção? Sem dúvida, mas eu acredito que é para a realidade de poucos. Ah, Priscila, mas existe uma alternativa eficiente para a aprendizagem de língua. Por que eu não mando meu filho então para os Estados Unidos, ele faz um intercâmbio e aí ele volta com o inglês afiadinho? Ótima alternativa. Mas de novo, se você tiver condições para isso. O que acontece quando o seu filho vai para um outro país que fala inglês? Ele vive o inglês. Ele vai pegar um ônibus, ele vai ter que falar inglês, senão ele não chega no lugar que ele precisa chegar. Ele precisa comer, ele vai ter que falar inglês. Ele faz amizades, ele vai ter que falar inglês. Olha a quantidade que o nosso cérebro recebe de um idioma. E também, quando nossos filhos vão fazer um intercâmbio, eles fazem um curso de inglês, que normalmente são 5 dias por semana, 3 horas por dia. Essa é uma carga horária suficiente para aprender o idioma rápido e de maneira eficaz. Eu já até tive o sonho de fazer isso com a minha escola de inglês. Eu vou criar um curso que seja 3 horas por dia, 5 dias por semana, para eu ver resultado mais rápido nas minhas crianças. Só que fica muito caro. Profissional para trabalhar essas 3 horas por dia, 5 dias por semana. E as crianças, elas não têm essa disponibilidade de tempo, né? Porque elas estudam num período, no outro período elas têm outras atividades. Elas fazem, que nem eu falei, futebol, balé, natação, música. Eles fazem muitas coisas. E aí acaba ficando inviável. Mas por que a imersão, a viagem, o intercâmbio é tão eficiente? Porque a pessoa tem uma quantidade diária da língua inglesa. Na proposta da criação bilíngue, é exatamente isso que acontece. A gente promove dentro da nossa casa um ambiente imerso na língua inglesa. E a boa notícia é que a gente nem precisa gastar um monte, né, para ir morar em outro país, ficar um tempo em outro país. Outra vantagem da criação bilíngue: a criança tem os pais como super-heróis. Isso é claro até a pré-adolescência e adolescência, né? Depois os pais já ficam meio de lado. Mas enquanto eles ainda são pequenininhos, existe muita conexão, afeto, confiança. Quando o idioma é transferido de uma pessoa como o pai, a mãe, que existe toda essa conexão, a criança tem mais interesse no que você está fazendo com ela, na atividade que você está fazendo. E tudo isso proporciona que tenha um resultado melhor. Eu vejo aqui também na escola, tem muitas crianças que têm carinho pelo professor, mas nunca, nunca vai ser igual a admiração e o carinho que o seu filho tem por você. Eu tenho turmas de crianças que aqui se fecham para realizar as atividades. E depois eu peço para os pais fazerem atividades com eles em casa, eles estão todos soltos, felizes, falantes. Então a gente vê que é diferente num ambiente onde eles não estão seguros, que saíram da zona de conforto, e um ambiente que é a casa da criança, com os pais, eles estão totalmente soltos, extrovertidos e falam muito mais.
Eu já falei anteriormente sobre aquisição e aprendizado. Existe essa diferença. A aquisição é um processo inconsciente. A criança não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ela vai ouvir falar. Ela não tem que estudar, ela não tem que sentar, fazer exercícios para aprender a língua. No aprendizado, quando a criança é maior, já é um processo consciente. Ela precisa estudar, fazer exercícios, praticar para poder gravar, memorizar. Então, os resultados são diferentes. No começo da apresentação aqui, eu falei sobre os bilíngues simultâneos, que são quando eles aprendem os dois idiomas como primeira língua. É possível existir bilíngue consecutivo, que é o que aprende primeiro uma língua, depois outra? Sim, é possível. Até quem começa com crianças de 4 anos, 5 anos, conseguem ter bilíngues com muita eficiência. Existe uma janela de oportunidade que é da idade de 0 até os 6 aninhos, que as crianças têm mais facilidade para aprender um idioma. Aliás, elas têm mais facilidade para aprender tudo. Nessa fase, o cérebro está como uma esponjinha absorvendo informação. Após essa fase, nós vamos sofrendo podas neurais. O que é isso, né? Podas neurais, o nosso corpo entende que nós não usamos determinadas partes do nosso cérebro, principalmente uma parte relacionada a línguas, e aí nós sofremos perdas de neurônios. E isso não é maléfico porque o corpo está entendendo que vai sobrar espaço para outras coisas. Porém, se você não aproveitou essa fase de aprender um idioma, você, consequentemente, vai ter dificuldade para aprender depois. E existem pesquisas que mostram que após a puberdade se torna mais difícil o indivíduo aprender uma língua. É impossível? Nunca. Quem tem vontade, disciplina, nunca vai ser impossível de aprender um idioma. Tá? Eu já tive senhoras de 83 anos fazendo inglês comigo e aprendiam com a dificuldade de cada um, mas eles aprendiam. As crianças, dentro dessa janela de oportunidades, elas aprendem muito rápido, natural e no automático. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a criação bilíngue, por que ela é a melhor opção? Dentre todas as que eu apresentei, escolas de idiomas, escolas bilíngues, intercâmbio, criação bilíngue, ela é, na minha opinião, a mais prazerosa, porque você está fazendo algo pelo seu filho, seu grande motivo e motivador. Ela é a mais acessível financeiramente e ela é a que traz melhor pronúncia, melhor capacidade de falar com naturalidade sem pensar. E eu poderia citar mais exemplos aqui, mas o que eu quero deixar bem claro aqui no término dessa aula é que a criação bilíngue ela é um estilo de vida. Você está adquirindo para a sua família um estilo de vida diferente. A sua família nunca mais vai ser a mesma. A visão de mundo dos pais mudam completamente quando começam a criação bilíngue. Eu me coloco à disposição para responder dúvidas e perguntas lá no direct do Instagram Meu Bebê Fala Inglês. E fique de olho também nos stories, eu vou colocar interação sobre esse tema. Te vejo lá!